Boa tarde, amigos da Igreja Batista Calvário. Esse estudo é quinto na série Uma Noite Escura na Vida de Pedro. O assunto de hoje é os passos na queda do apóstolo Paulo. Nenhum crente maduro cai no pecado de repente. É sempre uma progressão de pequenas escolhas que nos leva a cometer uma grande besteira. E isso que aconteceu na vida de Pedro. E quando nós, como crentes, cometemos pecados, geralmente há uma progressão de passos pequenos que mostra que estamos caminhando numa direção perigosa. E isso que nós vamos estar estudando da vida de Pedro hoje. Então, o primeiro passo na vida de Pedro era o seguinte: primeiro passo na queda de Pedro era alta confiança. Mateus capítulo 26, versículo 36 diz: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizam em ti, eu nunca me escandalizarei. Quando Pedro disse, ainda que todos se escandalizem em ti, ele estava referindo aos outros discípulos de Jesus Cristo. Ao invés de ficar orgulhoso da nossa espiritualidade, devemos ficar humildes, sempre lembrando que tudo que nós somos é por causa da graça e a misericórdia de Deus. A Deus devemos dar a toda a glória. O primeiro passo na queda do apóstolo Pedro era orgulho. O segundo passo na queda de Pedro era o seguinte: falta de vigilância espiritual. Mateus capítulo 26, de versículo 36 a 41, nos revela sobre os eventos no jardim de Getsemané. Então, vigilância significa diligência e prudência e cuidado. E na vida cristã precisamos proceder espiritualmente com diligência, prudência e muito cuidado. A Bíblia diz, na noite da traição, Cristo mandou Pedro, Tiago e João ficar em oração, em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 38. Deixe-me ler. Então, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemané e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 40. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesses velar ou vigiar comigo? Em versículo 41, Cristo mandou Pedro, João e Tiago ficar de vigília e em oração. Versículo 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos aqui uma ordem de Jesus para os apóstolos: vigiai e orai. Mas o que aconteceu? Eles dormiram. Mas Deus também nos manda ficar de oração e vigilância. Mateus, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz: Orai sem cessar. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Bíblia diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Na vida cristã, precisamos proceder espiritualmente com diligência, paciência e muito cuidado. O livro Bem-Sucedido, A Vida com Propósitos, escrito pelo pastor Rick Warren, destaca essa ideia. Então, o primeiro passo na queda do apóstolo Pedro era orgulho espiritual. O segundo passo
era falta de vigilância espiritual. E o terceiro passo da queda de Pedro era o seguinte: pequenas falhas espirituais cometidas repetidamente. Pequenas falhas espirituais cometidas repetidamente. Mateus capítulo 26, versículo 42 a 48, diz o seguinte: E Jesus, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou Jesus junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis aqui está chegada a hora do Filho do Homem, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Nós devemos entender, os discípulos estavam cansados. Este cansaço era normal. Eles tinham feito muitas coisas nos últimos dias. E depois, era depois de meia-noite nessa passagem. E Jesus estava orando. Ele orou a primeira vez por uma hora, voltou e provavelmente orou mais uma hora e voltou. E os discípulos cada vez estavam dormindo quando Cristo voltou. Porém, Jesus deu-lhes uma bronca, pelo menos duas vezes, quando ele voltou a segunda e terceira vezes. Então, quando Deus sempre está nos corrigindo numa área fraca em nossas vidas, nós não devemos minimizar essas falhas pequenas, ou seja, pecados em nossas vidas. Se Deus está trazendo uma coisa à nossa atenção repetidamente, então Ele está tentando nos proteger de uma falha grande no nosso futuro próximo. Quando Jesus estava repreendendo os discípulos no jardim de Getsemané, isto era apenas uma ou 2 horas da maior provação que Pedro encontraria durante a sua vida, e estava dentro de algumas horas da maior falha na vida do apóstolo Pedro. Mas ele não aproveitou deste aviso prévio que Jesus lhes deu. As pequenas falhas espirituais cometidas repetidamente por Pedro resultou na maior falha, o pecado, na vida dele. Quando nós cometemos pequenas falhas ou pecados habitualmente e não tomamos as providências necessárias para nos proteger, estamos tomando os passos pequenos numa direção que pode causar grandes estragos em nossas vidas espirituais no futuro. O outro passo na queda de Pedro era o seguinte: 4. Reagindo carnalmente a uma situação. Mateus 26, versículos 58 diz: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. O apóstolo do Evangelho de João, nos dá mais fatores sobre esse acontecimento. João capítulo 12, capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então João adiciona 2 fatos pequeninos. Era a orelha direita que Pedro cortou, e o nome do servo era Malco. Então, quando Judas trouxe os guardas do templo para prender Jesus, Pedro, no seu zelo por Jesus, atacou e cortou a orelha direita do servo sumo sacerdote chamado Malco.
No caso de Pedro, ele estava agindo na sua carne. Ele não reagiu, ele reagiu sem pensar e sem considerar o que Deus estava fazendo. Quando nós agimos em nossa carne e não espiritualmente, nós vamos cometer os mesmos erros. O que é reagir na carne? Um crente reage na carne quando ele faz coisas e toma decisões sem levar em consideração a vontade de Deus e o lado espiritual. Um bom exemplo disto é Ló, o sobrinho de Abraão. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que quando os pastores do gado de Abraão e Ló entraram em conflito, Abraão disse para Ló separar dele. Porém, Abraão deixou Ló escolher os terrenos que ele queria. Abraão disse para Ló, em Gênesis capítulo 3, versículo de 9 a 13, o seguinte: se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do jardim, que era bem regada. Vou pular para versículo 11. E Ló escolheu para si toda a planície do jardim, do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um ao outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até Sedoma. Ora, os homens de Sedoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló fez uma boa escolha, humanamente falando. Ló fez uma boa escolha financeiramente falando. Ló fez uma boa escolha para avançar sua carreira. Porém, Ló tomou sua decisão sem levar em consideração a vontade de Deus e o lado espiritual. Qual foi o resultado de Ló? Nós podemos achar isso em Gênesis capítulo 19. Ló perdeu sua esposa, ela virou um pilhar de sol. Ele perdeu a sua carreira. Ló perdeu por causa das consequências da sua decisão. Ló perdeu seus rebanhos. Ló perdeu suas riquezas. As suas duas filhas cometeram pecados sexuais e geraram os dois maiores inimigos da nação de Israel. Ló perdeu tudo porque ele tomou uma decisão sem levar em consideração a vontade de Deus e o lado espiritual. E quando nós tomamos decisões em nossa vida, nós precisamos sempre pensar, levar em consideração o que Deus quer que nós façamos e o lado espiritual. O primeiro passo na queda de Pedro era orgulho espiritual. O segundo passo na queda de Pedro era falta de vigilância espiritual. O terceiro passo na queda do apóstolo Pedro era pequenas falhas cometidas repetidamente. E o quarto passo na queda de Pedro, ele tomou uma decisão sem levar em consideração a vontade de Deus e o lado espiritual. Esses são os primeiros 4 pontos dos 8. Então, continuaremos esse estudo no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Deus lhes abençoe.